Deuteronômio capítulo 11. O início deste capítulo vai trazer um trecho para nós de Moisés relembrando aquele povo de tudo aquilo que Deus havia feito ao longo da história de Israel, mas apontando para as grandes obras de Deus, ou seja, os grandes livramentos, os grandes milagres que Deus fez para que estes pudessem testemunhar a mão forte de Deus agindo como parte da fidelidade da aliança de Deus para com este povo. Então, ele começa dizendo o seguinte: olha, se lembrem de guardar aquilo que Deus está dizendo, porque olhem para trás e vocês vão ver, considerem todas as grandes obras que Deus fez. Considerem os sinais lá no Egito, a travessia do Mar Vermelho, considerem o tratamento de Deus para com aqueles rebeldes, né, com aquele episódio de Datã, Abirão. E aí vocês vão perceber que vocês testemunharam com os seus próprios olhos todas as grandes obras que Deus fez. É basicamente isso que Moisés diz àquele povo. E em seguida, ele traz uma lista dos grandes benefícios que se tem sobre a questão de obedecer a Deus. No capítulo anterior, no capítulo 10, nós tivemos uma exortação muito mais severa e muito mais direcionada em relação à necessidade de se ter a obediência. E aqui ele vai listar com um pouquinho mais de detalhe quais são os benefícios desta obediência. Então você vai encontrar diversos versículos e que tem sempre nesses versículos uma exortação. Olha, tenham cuidado para que o coração de vocês não se engane, para que vocês não se desviem para servir a outros deuses. Ou seja, como prova desta obediência, como resultado desta obediência, aqui estavam muito claro quais eram as vantagens e eram totalmente do povo em ser obediente a Deus. E para o fim desse capítulo vem a grande questão, e claro, como todos os outros versículos que nós falamos, são perfeitamente aplicáveis para a nossa caminhada cristã. Chega uma hora que Moisés fala o seguinte: bom, estou colocando diante de vocês o seguinte, a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se vocês cumprirem os mandamentos que o Senhor, seu Deus, está lhes ordenando. E é uma ordem isso, porque quando o Senhor lhe ordena um mandamento, não se trata de algo para ser discutido. Os mandamentos deveriam ser para nós as razões de nós obedecermos. E aí Moisés coloca: você tem a bênção e a maldição. Se você se atentar para esses mandamentos que o Senhor lhe ordena, você vai ser abençoado. E caso você não se atente a isso, você será amaldiçoado. Este é o resumo desta parte final deste capítulo. E assim é para nós hoje também. Quando nós decidimos caminhar com Deus, nós temos sim as nossas escolhas do cotidiano. E aqui nós estamos obviamente tratando de livre-arbítrio. Aqui nós estamos falando das nossas caminhadas debaixo da soberania de Deus. Isso é óbvio. E aí nós vamos ter assim em algum momento essa decisão de fazer o que é certo ou o que é errado. E é isso que vai nos colocar em questão diante de Deus: o seguinte: Senhor, eu realmente escolhi andar contigo, então sei que o chamado eficaz parte do Senhor para comigo, mas agora é o momento em que eu tenho que responder também a esse chamado. Obviamente que não estou falando aqui de uma questão de salvação, mas estou dizendo de caminhada cristã. Então há uma busca por andar do caminho correto. E este princípio nós vamos ver desde sempre na história da igreja e como estamos vendo aqui na história de Israel. O resumo o Senhor coloca para este povo como coloca para nós: você tem a bênção e você tem a maldição. Se você me ouvir, você vai ser abençoado. Se você não ouvir ao Senhor, você vai ser amaldiçoado. Esta sim é a razão da reflexão deste capítulo. E relembrar o povo que havia testemunhado as grandes obras também nos dá esse ensinamento. Nós devemos nos lembrar das grandes obras que o Senhor fez nas nossas vidas. E pode ser que alguém, como já me perguntaram antes, mas Marco, que grande obra que o Senhor fez na minha vida, porque a minha vida é um fracasso total. A pessoa ela reduz a obra de Cristo meramente a coisas materiais. A minha vida é uma desgraça, eu sou pobre, eu não vou enriquecer, alguma coisa desse tipo. Bom, o verdadeiro milagre que nós podemos testemunhar, e este sim é o maior milagre de todos, é um coração que é convencido pelo do Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Se isto aconteceu com você, esta sem dúvida é a maior obra que você vai testemunhar na sua vida.